Então, o nosso assunto de hoje é explanar um pouquinho sobre a parte de Big Data e agora com um olhar mais crítico e de como a gente pode fazer o uso dessas metodologias de trabalho, né, dessa infraestrutura, de tudo que está acontecendo aí na era do Big Data, né? Então, o objetivo desse slide nosso aqui é contextualizar, já tem um tempo que a gente não fala desse assunto, eu fiz questão de atualizar algumas coisas aqui relacionado ao ano de 2020, tá? E aí vocês já vão começar a ter contato com alguns nomes, e esses nomes são algumas ferramentas que nós chamamos de plataforma para Big Data, ok? Então, esse slide aqui, ele é bem bacana da gente estar trabalhando dentro dele. Então, o que que acontece? O Big Data, ele veio por conta de alguns problemas, né, como a gente já andou conversando, que grandes players tiveram na hora de trabalhar com uma arquitetura com volume maior de dados. Então, a limitação de rede, a limitação de internet e a limitação de dados estruturados gerou, né, uma problemática para essas empresas, principalmente no que se diz respeito à Google e à Amazon. Ok? Essas duas empresas aí, elas realmente trabalharam de uma maneira a ter tecnologias disruptivas nessas áreas. Google, inclusive, influenciando o protocolo HTTP, né, inserindo em um novo protocolo chamado SPIT, e vai vir aí o HTTP 2.0, e a Amazon, mais recentemente, com a noção de um banco de dados totalmente diferente do que estávamos acostumados a trabalhar, sem seguir as formas normais de banco de dados, sem seguir uma estrutura de chave-valor e por aí vai. Então, o Big Data, resumindo, o que todo mundo diz, né, é que ele apresenta reduções de custos, melhoria na disponibilização de serviço, redução de tempo na execução de uma tarefa computacional e várias outras. As pessoas costumam dizer que o Big Data é a solução. Eu costumo ir contra isso daí e eu vejo o Big Data como um problema. Por que um problema? Porque se você não conseguir tratar dele, entendeu? À medida que você acha que vai ter redução de custo, à medida que você acredita que vai ter melhoria de disponibilidade de serviço, à medida que você acredita que você vai ter uma execução mais rápida, você vai começar a ter isso, na verdade, inverso. Você vai ter um aumento nos seus custos, você vai ter uma piora na disponibilização de serviço, e você vai ter um aumento na execução de tarefas computacionais e várias outras. Então, por isso que é importante o profissional que entenda e trabalha com Big Data, essas pessoas terem plena noção do negócio, ter plena noção de entendimento do que ele está querendo obter com esse trabalho de Big Data, porque se você não tiver claro na sua mente aí, na empresa, o que vocês estão trabalhando, né, por que você está montando esse Big Data, isso daí vai se transformar em um problema para você. Então, é melhor você continuar da forma como está, ok? Então, esses dados hoje, ele vem de diversas fontes, tá? Até 2005 era uma situação, agora, em 2020, nós estamos em outra situação completamente diferente. De 2005 para 2013, um grande aumento na tecnologia de telefone, telefonia, rede, infraestrutura de dados e por aí vai. Okay? De 2013 para cá, você percebe uma grande força aí de dispositivos de internet das coisas, né, dispositivos vestíveis, dispositivos que você consegue monitorar uma série de recursos, uma série de situações, e cada monitoramento desse representa dados do qual antes não existiam e que agora existe de 10 em 10 segundos, de milésimos e milésimos de segundo. Então, esse grande volume de dados, foi feito um estudo pela Gartner, se eu não me engano, eles conseguem aproveitar dessa massa toda de dados apenas 27% do que está produzido. Ou seja, existe uma lacuna aí, entendeu, de 73% aí, que ainda dá para poder você explorar, que ainda não é explorado, porque humanamente é difícil você programar isso, difícil você tirar insights em cima de um volume de dados que às vezes está tudo ali
misturado nessas informações. Então, o que vai acontecer? O que nós estamos evoluindo hoje, a cada dia, corresponde ao volume de dados inteirinho produzido até 2005, por exemplo. Então, isso daí é um problema para empresas que trabalham para explorar, entendeu? Para explorar essas informações. Então, quando você tem empresas que têm o objetivo de explorar essa empresa é uma série candidata de criar dentro da sua governança de TI, algo relacionado também à governança de dados, algo relacionado também à gestão dessa infraestrutura de dados. Ele vai montar um escritório de dados ali, basicamente. Então, o que você pode entender como Big Data? Até um tempo atrás, tudo que você fazia era em banco de dados estruturados. O que é estruturado? Existe um dicionário de dados, existe um mapeamento objeto relacional, existe um MER, existe um diagrama de classe, existe um diagrama de implantação, existe toda uma estrutura, toda uma engenharia de software por trás, existe dentro da sua empresa uma área de banco de dados que padroniza tudo, que tem que criar o sistema com nome tal, que tem que ter a abreviação da coluna e tal com underscore, que a tabela tem que ter isso, que essa chave não pode daqui porque dali, porque senão vai demorar e vai atrapalhar o desempenho na hora de fazer as nossas consultas, as nossas queries. Então, você tem dentro da sua empresa uma área grande para trabalhar apenas com banco de dados, né? E existe o gerente de banco de dados, existe a figura desse cara, né? O que acontece? O problema é que, quando nós começamos a avançar com esse volume de dados, começou a surgir essas outras informações, entendeu? Apareceu dados de alguma forma, do qual não se encaixa nesse contexto que eu acabei de falar. Então, aí os bancos de dados tiveram que se virar para poder conseguir armazenar essas informações. Então, você percebe que criaram a possibilidade de armazenar um array de bytes, um campo blob ou celob ali dentro. Depois criaram possibilidade para poder armazenar informações geográficas dentro daquele banco através de algum tipo de complemento, ok? E agora os bancos de dados, mesmo os relacionais, eles estão armazenando informações que nós dizemos que são informações do tipo não estruturado, que seria um XML, um JSON, e ele consegue, inclusive, interpretar e fazer consulta em cima desses caras aí. Então, você está percebendo aí uma migração até de empresas, de players fortes no mercado, Microsoft, Oracle, com seus bancos de dados aí já reconhecidamente, né, eles já estão dando suporte a esse tipo de situação. Então, no banco de dados que está surgindo agora, você tem vídeos, você tem música, você tem um mix de vídeo com música, você tem foto, dentro da foto você tem uma foto animada, dentro da foto animada você tem uma noção de contexto, entendeu? Então, assim, esse tipo de informação, nós descrevemos ele como complexo. A partir do momento que você tem que trabalhar com mais de um tipo de formato de dados, é a palavra complexo. Então, quando você vai definir o Big Data, então, esse volume não necessariamente tem que ser muito grande, gigante, terabytes de informação, não é isso, mas a fonte de dados, ela tem que ser oriunda de vários cenários, e o processamento disso daí não pode ser fácil para as metodologias tradicionais. Você tem que aplicar outros tipos de processamento para você conseguir fazer isso daí. Então, esse é o objetivo da nossa aula de plataformas Big Data. Apresentar outros cenários para vocês trabalharem com esses dados, para vocês replicar esses dados, para vocês distribuírem esse dado, para vocês consultarem ali dentro, entendeu? Por quê? Por vias tradicionais de select, as colunas que você quer, from, da tabela tal, left join, fetch, com alguma coisa e tal, isso daí não vai funcionar nesse volume de dados que nós estamos trabalhando. Então, por isso que é importante a gente entender isso daí. Então, o que houve? Né? Você sai de um telefone fixo, vai para um telefone dispositivo móvel, num determinado momento, você sai do desktop e vai para uma cloud, para uma nuvem, né? O que nós fizemos agorinha, poderia ser considerado um processamento em nuvem, não estava na nossa máquina, a gente considera o laboratório 107 como o nosso data center, ok? E os carros agora estão indo para smart cars, depois de smart cars, você está indo para carro autônomo, ok? Para vocês terem uma ideia, só lá em 2014, talvez 2015, que
houve um boom no termo Big Data no Brasil, entendeu? Então, foi a primeira vez que saiu uma informação em uma capa de revista que não seja de tecnologia, obviamente, ok? A palavra Big Data. Então, você percebe esse interesse crescer à medida do tempo, ok? Então, esse Big Data aí é algo que vocês vão perceber à medida que nós estivermos andando com essa disciplina, o quão complicado é e o quão você está entrando em outra seara de outras tecnologias, de outras coisas, de outras metodologias, de outros tipos de pensamentos de processamento de dados, ok? Então, nós temos hoje um volume aproximado de 40 trilhões de gigabytes, ok? Isso é o volume que nós estamos trabalhando aí, daria algo em torno de 40 mil exabytes. Tudo isso daqui são dados que são a toda hora consumidos por nós, ok? São gerados por nós, desde Tinder, Uber, Spotify, Instagram, Skype, entendeu? Aquele aplicativo de GIFs que fica gerando umas fotos animadas, Amazon, Reddit, né, que é uma parte aqui de base de dados de processamento, né? Então, você tem muitas coisas sendo geradas aqui, ok? O que nós estamos fazendo hoje, que é gravando esse conteúdo aqui para depois disponibilizar em algum lugar, isso vai fazer parte de algum Big Data e alguém vai conseguir processar e gerar informação do que nós estamos trabalhando. Você vai perceber que à medida que você for navegando, vai começar a aparecer nas suas redes sociais, na sua interação com o computador, vai começar a aparecer algumas propagandas de plataforma Big Data, de Spark, de Hadoop. Então, estamos sendo monitorados e isso daí vai ser gerado algum tipo de conteúdo, ok? Então, isso daí alavancou muito a partir do momento que entrou as internet das coisas, né, aqueles dispositivos pequenininhos, computadores que cabem na palma da sua mão, coisa relacionado a 15, 20 centímetros de tamanho, e ter ali um computador que lá em 2000 era uma caixa gigante, né, e essa máquina de um palmo na sua mão consegue processar mais rápido do que essa máquina lá do ano 2000, né, e a gente não está evoluindo muito tempo, né, não estamos falando de 20 anos. Então, esses dispositivos, né, celular que mede pressão, que mapeia onde é que você está indo, onde é que você está vindo, né, então essas informações, elas são geradas de maneira simultânea, de maneira de não preocupação se está indo ou se está voltando, né, a gente gera muita informação sobre a gente, e às vezes a gente não percebe, ok? E aí vai ter alguém que vai estar pegando essa informação e fazendo um trabalho de exploração em cima desses dados, para quê? Para obter de você o seu comportamento diário, para obter de você a necessidade que você está comprando, para obter de você a hora que você está chegando em casa, para obter de você alguma coisa que eles possam utilizar como informação, para eles terem algum insight, alguma ideia, entendeu? Para poder gerar em você alguma demanda, ok? Então, essa é a ideia de por que trabalhar esse grande volume de dados. E aí você vê uma explosão nisso daí, né? Não sei se vocês repararam, a partir do momento que nós fomos para a pandemia, uma webcam, né, que custava algo em torno de 45, 60 reais, passou a custar 800 reais. Uma que filma em 4K, que custava 160 reais, 118 reais, tinha gente vendendo ela aí a 1.300 reais, cara. Entendeu? Por quê? Porque começaram a perceber que houve uma mudança de comportamento e tudo que é eletrônico, tudo que é necessário para você trabalhar da sua casa, ok? Eles aumentaram o preço porque é a lei da oferta e da procura. Aumentou as assinaturas de TV, aumentaram as assinaturas de banda larga, aumentaram as compras de livros eletrônicos, entendeu? Aumentou o consumo de energia, entendeu? Então, diminuiu o fluxo de pessoas circulando na rua. Então, assim, você percebe que em algumas coisas aumentaram e outras coisas abaixaram. Por quê? Por conta desse cenário que está aqui, que pode ser previsto por alguma machine learning, que pode ser previsto por algum tipo de processamento. Ok? Se eu estiver indo rápido demais, é porque isso daqui é só um overview para eu entrar rapidamente no que a gente precisa entrar. Então, por que que eu sempre retorno nessas informações aqui? Para dizer para vocês, cara, a diferença de Big Data, entendeu? Com o que a gente não trabalha com Big Data. O banco de dados relacional,
independente do tamanho dele, nós consideramos ele como small data. Por quê, cara? Porque o processamento desse cara não é um processamento em memória e ele não tem o que a gente consegue entender como velocidade. Então, por mais que esse banco de dados seu tenha os outros Vs, né, a parte de volume, a parte de valor, entendeu? Mas ele não vai ter a parte de complexidade, variedade e velocidade, porque você está dentro do banco de dados relacional. Banco de dados relacional, se você crescer demais e você tiver um banco de dados muito grande, você vai perceber que você vai ter que fazer algum tipo de trabalho nessa tabela para poder melhorar o desempenho. Então, não interessa o tamanho do seu banco de dados relacional, ele nunca vai ser Big Data. Dentro da ciência da computação, dentro da definição exata do que nós estamos trabalhando como Big Data. Para ser Big Data, ok? Esse banco de dados seu tem que ter dados de diversos formatos, ok? E esse cara tem que conseguir ser processado de uma maneira muito rápida e ser escalável, ok? E ser em memória. Se você não tiver esses conceitos, se você não tiver essa velocidade toda que eu estou falando aqui, se você for fazer uma consulta entre duas tabelas e a máquina sua, ela começa a apresentar problemas de desempenho, então nós não podemos considerar esse cara como Big Data. Então, esse slide aqui, ele é muito importante porque, por mais que você suba e chegue a nível de terabytes, mesmo assim eu posso considerar como Small Data, entendeu? O que eu vou ter, como que eu posso sair de Small Data para um Big Data? Quando eu consigo colocar outras informações, entendeu? Eu consigo traduzir um texto, falar, a máquina conversar comigo, eu consigo trabalhar com arquivos de multimídia, eu consigo trabalhar com dados espaciais, eu consigo trabalhar com dados sociais e demográficos, entendeu? Com análise de sentimento, com uma série de visão computacional, com uma série de coisas, entendeu? Do qual eu não consigo fazer isso aqui dentro do Small Data. É por isso que quando você procura Big Data, ele vai estar muito próximo de coisas relacionadas à inteligência artificial, ao machine learning. Por quê? Porque tudo isso que eu falei, processamento de texto, processamento de áudio, processamento de vídeo, esses caras geralmente exigem algum tipo de inteligência artificial. Seja uma rede neural básica, seja uma rede neural para tomada de decisão, seja uma rede neural que aplica deep learning, aprendizado profundo de máquina, seja qualquer uma dessas, você vai perceber que você vai precisar trabalhar esses dados ali primeiro, antes de você fazer algum tipo de geração de valor, né, alguma coisa nesse sentido. E aí, por isso que toda vez que você pesquisa alguma coisa relacionada a Big Data, ele também traz assuntos relacionados a Machine Learning, ok? Se você procurar sobre banco de dados tradicionais, não vai vir esse assunto relacionado com Machine Learning. Só aí você já vê a diferença entre esses dois aspectos. E aí você tem muitas oportunidades nesses cenários, ok? Geração de novos produtos, melhorar produtos e serviços, conseguir tomar decisões mais rápidas e melhores, reduzir custos. Existem várias outras oportunidades. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o mercado bancário, financeiro, está bombando, cara. De 2013 para cá, o que esses bancos tradicionais estão levando de prejuízo financeiro por conta das fintechs não está no gibi. E agora eles vão tomar mais uma, né? Porque agora saiu aí o Pix, né? O Pix é uma ordem do Banco Central de melhoria do cenário transacional do Brasil, até que enfim, né? Eles soltaram, né? Isso daí, eles vão trabalhar, onde aquele problema de fazer TED, aquele problema de fazer DOC, de não poder fazer uma TED e um DOC no sábado ou no domingo, ou a partir das 5 horas da tarde, ou a partir das 10 horas da noite, e ter que pagar 15 reais, 13 reais, 7 reais, 10 reais, 9 reais, dependendo do seu banco, para fazer uma transação dessa, entendeu? Isso daí não vai existir mais, né? Para você pode fazer algo em torno de quase 30 TEDs, eu não sei qual que é o valor exato, e vai te custar algo próximo de 1 centavo. E vai cair na hora e a qualquer momento de banco para qualquer banco. Isso daí é o que o Banco Central acabou de soltar, era previsto para em outubro e eles anteciparam agora para setembro. Eu não sei como é que está essa história, eu preciso ler novamente sobre esse assunto. Mas, para você, cara, montar uma fintech hoje, além do dinheiro que você precisa, porque existe toda uma infraestrutura, existe toda uma parte de dados, mas, tecnologicamente falando, você já tem empresas que oferecem microserviços para você,
para você abrir conta, consultar saldo, extrato, fazer transferência, gerar boleto, entendeu? Enviar uma cobrança via QR Code ou via WhatsApp. Então, assim, se você tem esse volume de dinheiro aí para poder concorrer, por exemplo, com o PicPay, com qualquer esses outros bancos digitais aí, agora vai ser a hora, porque realmente o Banco Central está soltando essas amarrações, né, de processamento bancário, do qual a gente sabe, né, eu tenho a impressão, né, não tenho certeza, de que isso daí era só mais força de vontade do que limitação tecnológica, porque tecnologia suficiente para isso a gente já tem, porque existem outros países trabalhando com esse cenário já há muito tempo antes do Brasil, ok? Mandar um dinheiro para o exterior e você ter que esperar entre 48 e 72 horas para esse dinheiro aparecer na conta do lado de lá, entendeu? É complicado. Você vai fazer uma viagem, você tem que notificar o seu banco que você está saindo para fora do Brasil, por exemplo, mesmo que seja aqui no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, isso vai deixar de existir com o tempo. Beleza, então, esses são os benefícios do Big Data, né? Você tem uma estratégia de marketing que você pode estar trabalhando, você tem uma possibilidade de tomar melhores decisões, você tem uma capacidade, né, de lidar com dados de diversos formatos, vocês vão ver isso nessa aula nossa aqui, né? Então, acaba que você tem algumas situações em cima disso daqui. Aí eu coloquei esses riscos do Big Data aqui, porque está vindo aí a LGPD. E aí, por incrível que pareça, anteciparam também a LGPD, falou que tem que entrar agora, e já tem gente pesquisando como implantar um LGPD em 24 horas. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que que acontece? Como nós estamos falando de Big Data, nós estamos falando, então, de privacidade, ok? De regulamentos internos da sua própria empresa, que seriam as autorregulações que devemos evitar, mas ainda acontece. Existem leis fora da fronteira nacional, porque você está dentro da internet, então você tem que saber a legislação do país onde é que você está atuando. E existe todo esse cenário agora, com uma preocupação, onde no Brasil agora isso passa a ser crime. Né? Então, dependendo do que você fizer, isso passa a ser crime. Então, a LGPD, ela influencia diretamente, ok, na implantação do seu escritório de governança de dados, na implantação do seu Big Data. Então, você vai ter que pensar que, além dos problemas físicos que você tem, de aumento de volume de dados, esses custos seus, ele aumenta de maneira não linear, né? 2, 4, 6, 8, 10, ele não aumenta assim, ele aumenta 2, 8, 32, 64, ele aumenta exponencialmente, né? Além disso, você ainda vai ter que ficar preocupado com as propriedades da informação, com a propriedade do dado, né? Com essas coisas. A gente pode depois ter um momento, eu posso trazer algum insight junto com vocês, trazer algum professor, para a gente pegar um sábado, uma sexta-feira à noite, e a gente fazer uma palestra, né, entre aspas, aí, sobre a LGPD, tá? E o impacto disso aí. Eu acho que seria importante, principalmente da parte regulatória, né? Eu não quero ser preso, né? Então, além desse problema regulatório, existe o cenário de que tudo isso que eu estou falando é muito bom, é maravilhoso, mas não existe o tal do almoço grátis, né? Os dados, eles entram de maneira exponencial, eles crescem muito nessa situação, né? Você tem um dispositivo desse daqui de celular, de relógio, mandando informação para algum lugar de 10 em 10 segundos. Antigamente você mandava por dia, né? Vamos pensar aí numa conta da Celg aí, nossa, aqui do Estado de Goiás, da Enel, né? O cara passa e lê sua conta a cada 30 dias, cara. Qual que é o volume de informação que a Enel tem que armazenar? Um registro, entendeu? Por medidor a cada 30 dias. Se ele vai lá e coloca um medidor dinâmico, que é o que eles estão fazendo agora, experimentando com uma certa classe, né, de perfil de consumidores no estado de Goiás, e coloca um aparelhinho lá dentro, esse aparelho tem a capacidade de medir a cada segundo. Agora, quantos segundos tem um mês? Entendeu? Então, esse volume aí, você vai ver que ele vai ficar um volume assim gigantesco. Ah, eu não quero medir cada segundo, eu quero medir por dia. Se eu medir por dia, eu já aumentei 30 vezes mais o volume anterior. Se eu medir a cada 2 vezes, a cada 12 horas, então já são 60 vezes mais. Se eu medir a cada 6 horas, entendeu? Já são 4 vezes mais, então já dá 120 vezes mais. São 120 registros que tem lá dentro.
Qual que é a vantagem? A vantagem é porque ele pode mapear o seu perfil de consumo elétrico, ele pode mapear as necessidades suas, ele pode vender uma propaganda para a Globo, dizendo, Globo, manda essa propaganda aqui, ó, nesse horário, porque nesse horário tem mais gente em casa ligado com a TV. Ok? Então, pode haver alguns acordos aí. Então, essas são as vantagens. Mas a desvantagem é que esse volume de dados lá vai precisar de armazenamento. Alguém vai ter que comprar um computador para poder colocar esses dados aí. Entendeu? Então, essa coisa toda de gerar dados, é ótimo, entendeu? Mas a gente tem que começar a pensar que não existe almoço grátis. Existe esse problema aí da exponencialidade dos dados. Junto com esse problema da exponencialidade dos dados, eu posso, nesse medidor agora, falar para ele ler o ponto geográfico que ele está, então eu vou saber exatamente qual o ponto daquele medidor eletrônico, né, que está aí na sua casa. Eu não preciso mais ficar me preocupando fisicamente na rua tal, endereço tal, poste tal, etc. Então dá para fazer toda montar um smart grid em cima disso daí. Eu posso ter dados estruturados dentro desse padrão, né, desse relógio que vai ter aqui, né, desse dispositivo, e eu posso ter ali dados também não estruturados, entendeu? Então, o Big Data, dando um exemplo para vocês, ele trabalha com o que nós estamos acostumados, que é a parte de banco de dados tudo certinho, linha, coluna, relacionamento, dicionário de dados, join para lá, join para cá, a gente está acostumado com isso daqui, e agora você está indo para uns dados que pode estar parcialmente organizado, mas pode estar, cara, organizado no formato dele. Você lembra quando sua mãe pediria para você organizar seu quarto e para você estar organizado, mas para ela está bagunçado, entendeu? Então, essa visão de organização, ela é uma visão um pouco capciosa, né, na tecnologia. Então, para quem está montando um XML, uma estrutura de dados, para recepcionar algum tipo de informação, montando um layout, beleza, está estruturado, mas está estruturado naquele formato XML JSON, ok? Mas não está estruturado do ponto de vista de banco de dados, ok? Além desses caras, eu ainda tenho que me preocupar com fotos, com vídeo, com outras informações que nós conhecemos como arquivos de multimídias, ok? Que são os dados 100% não estruturados. Então, esse daí é o problema que nós temos aqui de processamento de base de dados complexa, ok? Aí, além disso, nós temos um problema de que, se eu estou no processamento de banco de dados relacional, à medida que eu vou aumentando a capacidade em megabytes da minha aplicação, que vai aumentando, você percebe, entendeu? Que a taxa de transferência dos HDs e dos discos de fitas, de qualquer coisa, o SAS, mesmo que seja replicado aqui, nível 1, nível 2, RAID para lá, RAID para cá, cara, você pode até fazer isso, mas percebes que a transferência desse disco não melhorou com o decorrer do tempo, à medida que o volume de dados, cara, olha só aqui o jeito que fez aqui, olha essa curva aqui, entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Você tem um aumento do volume de dados, mas você não melhorou a parte de processamento. Isso daqui é um forte indício para você deixar de processar, para você deixar de trabalhar no disco e começar a trabalhar na memória. Então, há uma inversão de situação, entendeu? Então, essa inversão de situação, ela é muito característica no que vai acontecer daqui para frente. Entendeu? Então, daqui para frente, como que vai ser o nosso cenário? Deixa eu achar o nosso meeting aqui, rapidinho. Então, observa, você tem aqui um banco de dados, que ele está armazenado em um disco, ok? Esse disco pode ser qualquer coisa, pode ser um SAS, pode estar em RAID, RAID 2, pode ser um servidor, pode ser um disco só para banco de dados, não interessa, ok? Isso daqui continuará tendo um problema. Qual? A velocidade dos meus discos teve essa percepção aqui, ok? E o volume de dados armazenado a cada dia, ele está tendo essa percepção aqui, ó. Ok? Olha só essa lacuna que tem
entre esses dois caras aqui. Ok? Então, o que que aconteceu? Isso daqui motivou Google e Amazon a criar um novo modelo de banco de dados, que esse banco de dados, em vez de trabalhar de maneira tradicional, qual que é a maneira tradicional? Eu crio uma tela para alguém, crio um campo, um nome, passo por um processamento aqui dentro do servidor de aplicação, Tomcat, JBoss, ou Internet Information Server, qualquer um desses caras, e aí esse servidor de aplicação aqui processa essa informação toda e grava lá no banco de dados, ok? Num determinado momento, o cara vai numa tela de listar, essa tela de listar manda a solicitação, vem do banco de dados, passa por aqui, devolve e é apresentado, então, essa informação na tela, ok? Isso daqui, cara, não é mais o que eles estão praticando. O que eles estão praticando agora vai ser o quê? Você tem, você tem a sua aplicação, essa aplicação sua está trabalhando com essas informações todas aqui, nome, etc. Quando você manda gravar aqui, ele não está indo para o banco de dados, ele está indo para um sistema baseado em memória, ok? Essa memória aqui ainda orientada em bytes, ok? Então, ele está aqui na memória, certo? E quando você manda consultar, ele está trazendo da memória. E aí, de tempo em tempo, existe um escalonador, alguma forma aqui de trabalho, que esse cara aqui, de tempo em tempo, ele está pegando toda essa informação e fazendo um backup, tá? Eu vou utilizar esse termo aqui para vocês entenderem, fazendo um backup do que está na memória em uma estrutura de disco, ok? E essa memória aqui, ela é replicável em outras memórias fisicamente separadas, que é o que a gente chama de distribuído. Então, se essa máquina aqui, por acaso, cair energia, você tem na hora, né? Talvez uma máquina ou outra perca essa informação, mas você tem uma replicação dessa em algum lugar. Entendeu? Então, o custo nosso aqui com energia, com memória, com uma série de outras situações, ele aumenta significativamente. Porque aqui, ó, o que que acontece? O meu volume de dados está crescendo, o que que eu faço? Eu venho aqui, replico esse cara, né, e crio outro banco de dados. Venho aqui, replica esse cara e crio outro banco de dados. Essa replicação aqui, ela é uma replicação, um escalonamento, e você está escalando, e ela, por mais que ela seja cara, ela ainda é mais barata do que recurso de memória. Entendeu? É só você fazer uma analogia. Quanto que custa um SSD, quanto custa um disco rígido, né? Um hard disk. Né? Você já vê a diferença que é gritante de preço. Agora você vai lá e vê quanto que custa uma memória. Entendeu? Então, essas memórias aqui, elas são trabalhadas desse jeito. Então, o que que acontece? Sua aplicação tá intimamente ligada com a memória, e aí a memória está indo lá no disco e fazendo essa gravação. De tempo em tempo, ela vai no disco, obtém esse recurso e faz essa replicação. Essa é a arquitetura que esses caras estão trabalhando. Agora, qual que é a vantagem? A vantagem é que aqui no disco, eu estou trabalhando com velocidade na casa do disco aqui de milésimos de segundo, para eu poder fazer a transação, ok? Agora, aqui na memória, meu querido, na memória aqui eu trabalho na casa, sei lá, de 3 nanosegundos para percorrer, varrer a memória inteira. Aqui não, aqui para eu varrer essa memória, esse disco aqui de milésimo de segundo, se eu não tiver uma indexação no disco, se eu não fizer alguma forma, obviamente aqui, né, eu estou falando um cenário ruim, onde não houve o cara não foi lá e não deu uma tunada no banco de dados dele, esse cenário aqui, ó, ele vai ser um cenário ruim, porque vai estar na casa de milésimo de segundo. Aqui, eu sei que as memórias padrões, nossa, residencial, ela trabalha na casa de 7, 10 nanosegundos. Nanosegundos. Você tem um segundo, depois você tem um milésimo de segundo, aí você pega um milésimo de segundo, divide de novo, aí você tem um nanosegundo. Então, só de fazer isso daqui, você já tem um desempenho significativo da sua máquina. Entendeu? Agora, você imagina se você puder vir nessa situação de memória, tá? Nessa situação aqui de memória. Nessa situação de memória, você vem aqui, cria um cara, master, para esse cara controlar as requisições, controlar, fazer um pool aqui do que está vindo, do que está indo, ele quase não processa nada,
E aí, cara, ele só vem aqui e delega, entendeu? Para um slave A, ele pode delegar esse cara aqui para um slave B, aí ele vai fazendo isso daqui para o slave C, escravo C, ok? Então, se aqui você tem 16 gigabytes de RAM, aqui você tem 32 gigabytes de RAM, e aqui você tem 16 gigabytes de RAM, você tem, para armazenar em memória, a situação aqui de 64 gigabytes de RAM. Gente, já tem máquinas que a gente está comprando por aí, máquinas desktop para máquinas nossas convencionais de 32 GB de RAM. Agora, você imagina o que esses caras já não estão oferecendo para uma infraestrutura de data center, entendeu? Então, são máquinas muito boas. E aí, de tempo em tempo, esse cara vai lá no disco e pega alguma coisa ou grava alguma coisa. O que vai ficar armazenado no disco aqui? Coisas grandes, coisas gigantes, do qual vai haver um pré-processamento aqui, ó, um pré-processamento desse cara, antes desse cara ir para a memória. Quando ele for para a memória, vai já o dado processado. Não vai o dado que a gente chama de RAW, né, o dado bruto, entendeu? Ele vai já o dado processado. Então, aqui, eu tenho vídeos, aqui, entendeu? Eu tenho parte do vídeo, aqui também na memória, mas é mais uma cache dele, entendeu? Aqui eu tenho fotos, aqui eu tenho situações de streams, de jogos, de gamers e etc. Entendeu? Aqui eu tenho outras coisas do qual armazenar esse cara e deixar ele parado na memória não vale a pena, fica muito caro. Ok? Então, essa é a situação que nós temos do porquê que a gente tem que mudar de filosofia, por que a gente tem que ir para uma estrutura de Big Data. Como eu falei, por mais que esse slide seja próximo do que a gente apresentou nas aulas anteriores, esse slide aqui, ele não é, a forma de eu estar trabalhando aqui não é a mesma coisa. O viés é outro. Ô, John, Sim. só uma dúvida aí, em relação àquilo que você acabou de mostrar em relação aos Master Slaves, no caso você fez um somatório ali da disponibilidade de memória de cada slave. Mas nesse caso, esses slaves, eles estariam com os dados redundantes, como se fosse uma replicação, ou esses dados estariam fracionados, parte deles estariam em cada slave, e somando tudo, realmente eu teria todos os dados, né, digamos assim. Depende da arquitetura que você estiver fazendo e de como você está distribuindo o seu disco. Entendi. Nós temos arquiteturas para os dois cenários que você acabou de citar, e ainda temos um cenário de arquitetura, vamos dizer que um mix disso daí, ok? Mas a ideia é que em pelo menos mais de uma máquina tenha a mesma informação. Beleza, valeu. Beleza? Então tá, então bom, e aí a gente vai começar aqui, Francisco, de maneira, cara, é simples, tá? A gente vai começar com Hadoop, explicando o que ele é, aí eu vou parar, não vou entrar mais no Hadoop, vou falar do Spark, nós vamos rodar exemplos do Spark, tudo em um cluster local, apenas uma máquina, aí quando o Luiz Mar entrar, eu e o professor Luiz, aí a gente vai mostrar para você como clusterizar isso daí em mais de uma máquina, aí a gente entra com o conceito de máquina, master e slave, mas tem um slide aqui, cara, muito importante, que eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do nosso encontro hoje, que a ideia dele é te mostrar o quanto de ferramentas nós temos hoje, o quão difícil é, na verdade, escolher qual que a gente vai utilizar. Antigamente a gente tinha uma dificuldade, né, de como fazer, hoje a gente está numa dificuldade de o que utilizar de ferramenta para fazer o que eu preciso, ok? E aí você vai ver que é humanamente impossível você se especializar em tudo aquilo ali. Você escolhe um conjunto de ferramentas, ok? Padronize isso dentro da sua empresa e passa a utilizar aquele conjunto de ferramentas, né? Obviamente, sem deixar de olhar para as outras ferramentas, mas você tem que focar de alguma maneira, ok? Então, eu vou dar uma pausa agora, porque nós estamos desde as 18h30 aqui. Vou parar para o intervalo de 10, 15 minutinhos para a gente poder levantar, dar uma relaxada, tomar um café, e aí a gente volta a partir daí com uma solução para esse cenário que eu acabei de colocar aqui para vocês. Vou interromper a gravação e a gente vai iniciar agora. João, Sim. posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Puxando esse gancho aí do processamento, advento da 5G aí, esse vai ser um processamento de borda? A gente pode considerar isso como se fosse processamento de borda, não? Você está falando de corda relacionada à transmissão, né? O conceito de transmissão.
Não, processamento de borda, né? Ah, de borda, desculpa. O que Isso. acontece? Então, a internet das coisas, o 5G, Isso, vai ser através de memória e aí aos poucos vai jogando para um banco de dados, é isso? cara, existe a tecnologia Essa a física, ideia? existe a tecnologia física do 5G, né, que ele propaga em ondas diferentes da 4G, ok? E existe o conceito de replicação e de uso de memória para processar isso daí, por isso que ele ganha em velocidade. Então, com o advindo da 5G e isso daí realmente funcionar, aí a gente vai ter um cenário pior ainda de volume de dados. Aí você vai gerar mais dados ainda, porque o que que acontece, Fabrício? Vou fazer o meu relato para você, tá? Até, até, até 2 meses atrás, aqui em casa, não chegava internet. Chegava a internet da Oi de 10 megabytes, né, para eu poder estar trabalhando. Então, eu me habituei, cara, a sempre ter dificuldades de transmissão de dados. Então, tudo que eu fazia, eu precisava ter um disco ali em paralelo, eu já salvava algo maior, eu tinha a preocupação de levar e salvar do lado de lá. Eu tinha uma dificuldade de trabalhar com discos nas nuvens, tipo o Google Drive, ou tipo o OneDrive e essas outras ferramentas aí, porque para mim não compensava, cara. Eu tinha 10 megabytes de download aqui em casa e um upload de 512K. Ridículo. E aí chegou a Team Live aqui em casa, né? A fibra. Aí eu contratei, cara, são 400 megabytes de download e 200 megabytes de upload. Quando eu pego um vídeo de vocês, de uma aula, que eu subo lá no YouTube, e esse vídeo deu 193 megas, quando eu clico nele lá, arrasto e solto, não dá tempo nem de eu voltar para poder digitar o título e já fez o upload, cara. Entendeu? Então as pessoas vão começar a se acostumar, entendeu? Com esse tipo de entrega de recurso. E aí elas não vão mais se preocupar em diminuir o tamanho de uma foto para poder mandar na nuvem, não vão mais se preocupar em vez de ficar mandando de 2 em 2 horas as informações, eu vou falar, então agora eu posso mandar de 10 em 10 minutos. Então vai haver essas situações aí que do qual o 4G vai proporcionar. Assim como a gente tinha o costume de ver um filme locado e hoje a gente vê pela internet, né, porque a internet hoje propicia isso, vai chegar uma situação que isso daí vai estar muito divulgado e disseminado. É óbvio que vai demorar a chegar em todo brasileiro, vai demorar ser acessível, porque deve vir com custo mais salgado, vamos dizer assim, né? Até hoje eu ainda acho caro a nossa internet, né? Os pacotes de dados da Vivo para 3G, 4G, para celular ou para aqueles modemzinhos, eles são absurdamente caros, né? Você contrata aí, sei lá, 100 gigabytes de download, que ainda é limitado, e você paga uns absurdos R$ 110 por mês, né? Então, essas outras regiões, elas vão continuar tendo essa dificuldade. Mas a 5G, ela vai poder, cara, levar a locais mais longínquos aí, né, essa tecnologia do qual a 4G não alcançou. Bom, beleza, obrigado. Ok. Então, pessoal, 10 minutinhos de intervalo e a gente já volta, ok? Então, vou interromper aqui a gravação.